Olá! Nesta aula nós vamos conhecer três funções que são importantes, dando continuidade à manipulação de preços da última aula. É a função highest, ou seja, vai buscar o maior valor em uma determinada quantidade de barras históricas. Lowest, vai buscar o menor valor em uma determinada quantidade de barras históricas. E summation, que vai somar os valores de uma série em determinada quantidade de barras históricas. Essas três funções a gente utiliza bastante para poder programar estratégias quando a gente chega no nível médio para avançado. Então eu já vou passar aqui para vocês essas três funções para a gente poder começar a utilizá-las aqui quando for necessário. Me acompanhe na tela. Eu vou criar uma estratégia aqui em branco e nós vamos utilizar aqui a função highest, lowest e summation. E para isso eu vou criar variáveis. Vou colocar aqui var, vou colocar uma variável chamada f maior valor, f menor valor, f somatório, do tipo float. Então o que nós queremos fazer é o seguinte, nós vamos fazer f maior valor ser igual à função highest. Eu vou abrir parênteses. Quando eu abrir parênteses, vocês verão que temos dois parâmetros a serem fornecidos: a série de dados e o período. Então, se eu deixar o mouse aqui em cima, vai ter uma explicação melhor da descrição da função. Retorna o maior valor dentro de um período. Ou seja, se eu quiser o maior valor de preço das últimas 10 barras, eu tenho que buscar o maior valor na série de dados high, que é o máximo de uma barra. Então, eu vou pegar o máximo dos máximos das últimas 10 barras. Então, vamos escrever isso daqui, ó. Highest do high, o valor máximo de cada barra, das últimas 10 barras. Eu vou deixar o valor aqui fixo por enquanto em 10. Em seguida eu vou colocar f menor valor, onde eu vou pegar o lowest, menor valor, do valor mínimo de cada barra das últimas 10 barras. E em seguida eu vou plotar esses valores. Plot f maior valor e no plot 2 f menor valor. Vou executar e observe, vou colocar no mesmo gráfico. Observe que então para uma determinada barra, por exemplo, essa daqui, eu vou pegar o maior valor nas últimas 10 barras. O maior valor das últimas 10 barras, neste caso, é o valor da própria barra. Então, quando eu coloco aqui 10, eu estou sempre pegando da barra atual e 9 barras anteriores, somando 10 barras. Então, aqui, ó, este maior valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até esta barra aqui. Se eu pegasse esta barra aqui, o maior valor é esse daqui, que seria desta barra. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é justamente este valor que aparece aqui. E no caso aqui, lowest, eu estou pegando o menor valor nas últimas 10 barras. Isso, para quem conhece o indicador Donchian, é algo muito parecido, né? O indicador faz justamente isso, pega o máximo e a mínima em determinado período de barras. E a gente fez isso aqui manualmente, a gente colocou a banda superior e inferior desse indicador Donchian de maneira manual. Então eu gostaria de ressaltar que essas funções highest e lowest são muito úteis quando estamos programando estratégias. Aqui eu coloquei highest high, mas eu poderia, por exemplo, colocar o maior valor de fechamento das últimas 10 barras. E aqui o menor valor de fechamento das últimas 10 barras. Posso interromper e executar novamente. Então eu tenho aqui f maior valor e f menor valor. Vou demonstrar agora como utilizar a função summation, que vai fazer o somatório das últimas n barras. Vou utilizar a variável agora f somatório. E eu vou comentar esses dois plots. E vou fazer um plot novo de f somatório. Só que eu preciso definir f somatório aqui em cima. F somatório, então, será igual a summation. E agora eu quero acumular o valor de volume negociado. Mas volume em termos de quantidade de contratos. Então, eu vou colocar a variável quantity, vírgula, e a quantidade de períodos, 10 períodos. Ponto e vírgula. Vou deixar o mouse em cima aqui de summation para vocês perceberem quais são os parâmetros. É a série de dados e o período.
E como eu venho reforçando aqui, se você tiver alguma dúvida sobre o Summation, você vai buscar na documentação NTSL. Eu já estou passando aqui a informação que você precisa, lá você verá que é exatamente a mesma informação. No caso, eu estou aqui somando as quantidades. Eu poderia somar o volume financeiro, seria a série de dados volume. Eu poderia somar o preço de fechamento, close. E para que eu ia somar o preço de fechamento? Vamos supor que eu quisesse fazer uma média na mão. Então eu somo o preço de fechamento dos últimos 10 períodos e divido por 10. Tenho a média aritmética dos últimos 10 períodos do preço de fechamento. Então é uma função muito interessante também. Summation Quantity 10. Vamos então plotar para a gente ver como é que fica. Mas eu vou primeiramente modificar o tipo do plot, certo? Plot type para IG plot 1 para IG histogram. Então, vou interromper, executar, vou colocar embaixo, como uma nova série. Então, perceba aqui embaixo um histograma da quantidade negociada nos últimos 10 períodos. Era isso que eu queria demonstrar nesta aula para vocês, e eu acredito que agora nós já temos condição de começar a implementar nossos primeiros exercícios práticos. Então, eu vou colocar uma lista de exercícios aí, para a gente poder praticar o que a gente viu até agora. Nos vemos na próxima aula, e até!